Sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todos nós, né? Nós vamos falar sobre envelhecimento saudável. E o mais importante, né? Longevidade. E para isso eu tenho um convidado muito especial, que é o doutor querido, parceiro do Instituto Lado a Lado, o doutor Flávio Noronha. Muito obrigado por estar aqui com a gente e eu queria que você se apresentasse. Quem é o Dr. Flávio? Marlene, sabe que é sempre um prazer participar, né, dessas múltiplas atividades do Instituto Lado a Lado, que é fundamental, importante, traz muito conhecimento, baseado na ciência, que, né, isso é o que a gente precisa estar realmente fortalecido na ciência. Sou Flávio Noronha, sou médico, né, faço parte do comitê científico do Instituto Lado a Lado, aqui em Brasília, né, tenho, especialização em geriatria e gerontologia pela PUC do Rio Grande do Sul, trabalho na Secretaria de Saúde, trabalho principalmente com cuidados paliativos, né, com atendimento domiciliar, né, múltiplos atendimentos também em consultório. Agora eu até dei uma paradinha no consultório, mas na área realmente do envelhecimento, dessa compreensão. E, um vários anos como gestor público, além também de executivo em saúde, que esse pezinho também aí nesse É empreendedorismo, importante. que faz a nossa mente fervilhar, né, que Uhum. é isso. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu te acompanho, né? A gente sempre está acompanhando tudo que você vem realizando. E tem uma coisa que você fala e que me chama muito a atenção, é que as pessoas elas têm que estar abertas a mudanças, Uhum. né? E quando nós olhamos para esse cenário do envelhecimento, né, você vê que a nossa população está envelhecendo, a pirâmide já inverteu, né? Pouco se fala, a gente, vê muitas pessoas falando, mas a gente não vê tantas iniciativas acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco, né, quando você traz essa coisa da mudança, o que que é essa mudança? Essa mudança eu acho fantástico, porque eu falo com todo mundo a respeito e que a gente fica um pouco chocado, porque a gente essa transformação primeiro que a gente tem da gente, que a gente eu acredito, por exemplo, hoje estou com 51 anos, e se eu não me olhar, a minha transformação, toda a minha mudança como indivíduo, como homem, né, como ser humano, esse processo do envelhecimento, a minha mente, ela ainda está com 30 anos. Então, Uhum, né, acho que eu ainda consigo subir numa mangueira para tirar as mangas lá no último galho. Óbvio que não consigo fazer isso. E aí essa mudança também é essa mudança da tecnologia, né, essa mudança do conhecimento da saúde, essa transformação científica que a gente vivencia no dia a dia. E a gente, às vezes, não consegue captar essa transformação que está acontecendo. uhum. E a gente tem, né, que você falou da pirâmide, a gente realmente teve uma mudança na pirâmide, onde a gente tem, por exemplo, meu menino está aqui, meu menino tem 14 anos e a gente tem mais meninos de 14 anos do que idoso. A gente tem mais Mais idoso do que idoso do menino que de 14 anos, né, então a gente está tendo essa inversão, esse envelhecimento muito rápido, né, no nosso país, e que a gente como sociedade, né, a gente como indivíduo, né, às vezes até o próprio a gente olhar o governo, às vezes ele não consegue compreender essa modificação, essa mudança e esse ritmo acelerado que está acontecendo uhum, para poder acompanhar. Então eu falo assim, a gente poder compreender que eu tenho fases, né, criança, adolescente, adulto e idoso. E eu passar por essas fases e compreender que eu preciso mudar a cada momento para poder também desfrutar, né, desses momentos, é algo fundamental, uhum, né. Então, assim, eu preciso entender que a minha mente, né, o meu cérebro de 10 anos não é igual ao cérebro que eu uhum, tenho hoje, né. uhum, Todo o conhecimento, todas as vivências e o próprio envelhecimento, né, porque aham, já perdi alguns neurônios, né, aí ao longo desses anos de vida. aham. E a gente vai continuar, né, e o próprio envelhecimento também, além desse envelhecimento cerebral, que acaba sendo comportamental também,
do próprio sistema do corpo, né? Nosso corpo já, Uhum, a musculatura não é igual, e aí eu preciso me adaptar, porque eu preciso fazer mais uhum, musculação, para poder ter mais força, né? Para ser mais funcional, uhum, porque a ideia é funcionalidade, né? Para fortalecer osso, para evitar uma osteoporose. Alimentação também a gente tem que estar mais atento. Então são essas mudanças que acontecem na gente como indivíduo, uhum, né? A sociedade, a estrutura também, que é essa estrutura do próprio mercado, né? Que o mercado às vezes não consegue enxergar a gente, né? Essa geração prateada, né? A gente faz parte da geração prateada. E o governo, porque às vezes há um atraso nisso aí, mas a gente como indivíduo precisa dar uma uhum. acelerada. E como manter o equilíbrio corpo, mente, espiritualidade e emoções, né? Porque você vê, é um mix de coisas que eu costumo dizer o seguinte: todos nós estamos sendo preparados para envelhecer? Né, e quem já está nessa idade, ele foi preparado? Então, para você que lida e que está e a sua prática diária é essa, como você tem visto isso? A gente não está preparado para envelhecer. Nenhum de nós. Marlene, ninguém está preparado. Quando a gente fala assim, porque quando a gente fala de envelhecer, a gente está falando de finitude, né? Tá falando assim, Aham, estamos olhando mais para o fim, né? Do que para o aham, começo, né? lógico. E aí, quando a gente fala de envelhecer, a gente não está preparado. E aí, como é que a gente prepara? Corpo, mente, espírito. Como é que a gente se prepara Uhum. para isso? Economicamente também, que a gente sempre esquece, né? Do Sim, financeiro, sim, né? O sim. financeiro que é fundamental. A gente se a gente se prepara, primeiro, a gente precisa de uma base, né, então, eu estava conversando com os meus irmãos até a respeito hoje, na verdade, estava falando a respeito de da base, da estrutura que a gente, como família, precisa construir uma estrutura onde a gente possa se proteger, possa entender que a gente está envelhecendo, porque lá nós Uhum, somos praticamente todos cinquentões, e a gente fala assim: como é que a gente se prepara e a gente se fortalece para isso? Porque cada um teve vivências diferentes, sim, né? sim. Em momentos diferentes, porque apesar de a gente estar todo mundo na casa dos 50, tem os Uhum. mais velhos, mas somos 7, né? Então, assim, é um grupo pequeno, né? Uma Muito. pequena comunidade. Ah, É. já dá para montar um início, né, de uma história aí para uma futura casa de repouso. Já podemos, já podemos. Não, Tem que investir. agora é como é que é? É home. Tem um nome agora que é Aham, para ficar todo mundo junto. aham, Porque a gente pode até falar sobre isso, porque a gente está falando agora que as pessoas agora se juntam em unidade, que a gente está cada vez mais ativo, aham, envelhecendo bem, aham. graças a Deus, e as pessoas não têm mais casa de repouso, né? Sim, Agora são sim, sim. comunidades, né? É. Quase comunidades terapêuticas. Mas a gente, para poder, eu estava falando com eles a respeito da gente se fortalecer, porque cada um com sua vivência, para a gente poder distribuir esse conhecimento. E aí a gente fala assim, como é que a gente se prepara para o envelhecimento, para as nossas vivências, né, para a gente poder chegar bem lá na frente, né, com 50, Uhum, 60, 70 anos. Primeiro, mentalmente, a gente precisa da, da- do conhecimento contínuo, né? Então, assim, aquele long life learning, né? Então, é aprendizado ao longo da vida, então a gente precisa aprender, porque quando a gente uhum, aprende, protege o cérebro, e a gente também se protege, a gente sabe que quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. Então, o conhecimento ele faz com que a gente viva mais e melhor. Aí, quando a gente fala do corpo, o corpo não tem para onde correr. uhum, O corpo foi feito para gente ter que manter em atividade. O corpo ele foi criado para isso. Ele tem que ter atividade. Ele tem que ter movimento. Né? Então, assim, hoje até se fala de tempo de sedentarismo. A gente fala de sedentarismo e agora é o tempo de sedentarismo, que é o tempo que a gente passa sentado, sem fazer nada. Que a gente quebrar esse tempo de sedentarismo, né, no trabalho, 8 horas, uhum, imagina, trabalhando. Então a gente quebra esse tempo de sedentarismo que a gente está trabalhando para fazer uma caminhada de 5 minutos, de 6 minutos, de 3 minutos, que até isso tem um impacto para o nosso envelhecimento, para a nossa vivência, para a gente ficar bem. Aí quando a gente fala de espiritualidade, que sempre foi muito abstrato, né? Espiritualidade, né?
teve essa coisa, espiritualidade, que a gente não confundir com religião, né? Não, né? São duas coisas Não, completamente diferentes, religião e espiritualidade. aham, Né? Espiritualidade, a gente acredita em algo maior, sim. né? Que ele transforma o nosso dia, a nossa Uhum, vida. uhum, E aí, a espiritualidade, ela vem entrando agora num momento que eu acho sensacional e é apaixonante, porque a ciência negou a espiritualidade por muito tempo. Na verdade, negou não, porque a ciência, ela fala, eu preciso de fatos que digam que existe, que tem alguma coisa. Só que a ciência começou a olhar que quanto mais espiritualizado, melhor a resposta das pessoas a qualquer tipo de trauma, mais rápido ele consegue sair dos problemas, mais ele consegue ser benevolente, ele consegue ter empatia uhum, e mais ele vive também. Então a ciência começou a olhar e falar assim, tem alguma coisa. E as pessoas mais espiritualizadas começam a olhar que tem menos tempo até de internação sim, hospitalar e fala, sim. meu Deus, e aí a ciência começa a trazer todo esse arsenal da espiritualidade para dentro das próprias instituições. Algo que eu vi que é fantástico, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina acaba de colocar dentro do Conselho Federal de Medicina lá a coordenação de espiritualidade. Olha que coisa mais linda. Nossa. Isso é lindo. Aí, a Sociedade Brasileira de Cardiologia agora tem também um núcleo, um centro de espiritualidade. Porque eles também olharam que o coração tem uma relação muito grande com a espiritualidade, que tem relação também com o estresse, que tem relação com o coração ficar bem ou com o coração ficar adoecido. E aí a gente começa, que aí vem essa estrutura de conhecimento e de fortalecimento de rede, né? Que é isso que você Uhum, faz todo uhum, dia, né, com a tua equipe, de uma forma sensacional, com o Instituto Lado a Lado. Fortalece o conhecimento e constrói uma rede, né? Então essa rede, ela é transformadora. Você sabe bem disso, uhum, uhum. né? Eu faço parte também dessa rede, agradecido por participar, por estar junto. E essa rede, ela é transformadora. E aí ela junta, né, que é o físico, que é o emocional, que é o espiritual. E aí a gente não pode esquecer do financeiro, porque a gente precisa aprender e entender que nós precisamos ter uma vida financeira equilibrada, Uhum. porque ela também nos liberta e ou ela nos protege de uma certa, ela não vai fazer com que você não tenha uma determinada doença que de repente tem alguma mudança genética, alguma coisa que aconteça, Lógico. mas ela te traz uma qualidade até no adoecimento. Mas ela te traz um envelhecimento também, que é muito bom. E não estou falando aqui de ser milionário, né? Porque Uhum, a gente fala assim, ah, você ter uma vida financeira. Não estou falando de ser milionário, não, de jeito nenhum. Estou falando de você ter segurança financeira, de uhum, você falar assim, olha, se eu adoeci, eu consigo ir ali na farmácia e comprar um pacote de dipirona, uhum, né? Eu consigo comprar um soro, né? Eu consigo ir até uma consulta e poder compreender bem, fazer pagar um Uber, né? Então uhum, assim, tudo isso eu consigo ficar em casa, né? E eu consigo comprar. Ó, minha menina, ela tem 9 anos. Aí, ontem a gente ficou desesperado. Gente, filho, você tem filho? A gente estava falando de filho agora. Filho, eles matam a gente do coração. Mata todo dia. Oh, e o Instituto Lado a Lado trata do coração também, faz as políticas aí pro coração, e mata a gente do coração. E não é uma vez, não é todo dia e toda hora, né? Minha menina começou uma diarreia que ela durou exatamente 9, 10 dias. Só que quando ela chegou no quinto dia, a gente já fica preocupado, né? Mas eu, né? Eu sou médico, tô lá. Minha esposa também é da área de saúde. A gente ficou doido. E aí, essa questão que a gente fala assim, da gente ter, né, uma segurança, a gente fala de uma segurança financeira, que não é ser milionário, né? Repito aqui, não é ser uhum, milionário, uhum, é da gente poder ir ali e comprar um antibiótico, comprar um medicamento para flora intestinal, comprar um soro, trazer uma alimentação onde a gente possa excluir todo tipo de alimento que cause mais irritação, inflamação intestinal, né? A gente poder consultar um outro profissional, porque a minha área é envelhecimento, né? uhum, E aí, poder consultar um pediatra, que é um outro extremo, né? E aí aquele que vai lá e que consegue, e que, claro,
tranquiliza a gente. Ó, ela melhorou, tá? Graças ao grande Pai. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que anos atrás, você quando falava em envelhecimento, quando você falava assim, olha, fulano está envelhecendo, né? Sempre você tinha aquela imagem daquele idoso, Aham. né? Fim de vida, né? Que nem anos atrás você falar que uma pessoa tem 60 anos era um absurdo. Hoje você fala que a pessoa, né? Tem 80, tem 70 e está produzindo, está ativo. E uma das coisas que você já tocou aqui, que para mim é muito importante, é a mobilidade, Aham. né. Como, você orienta, né, os seus pacientes, como você conversa com as pessoas, como você leva a informação para falar sobre a importância da mobilidade. Eu acho que você já falou um pouco da questão da mente, né, manter a mente saudável, mas quando você fala em mobilidade, porque foi uma geração que por mais que ela soubesse que era importante a atividade física, o não sedentarismo, mas todos nós sabemos que, eh, nós, né, nos boicotamos o tempo inteiro, Aham, aham. né, aquele sofá lá, ele é muito mais Que delícia. agradável, ele te abraça com tanta alegria, né, do que você fazer uma caminhada, né, você, sei lá, porque muitas vezes a gente fica falando muito em atividade física, ir Aham. para uma academia, e tem hoje exercícios básicos, você pegar, ao invés do elevador, as escadas do seu prédio, ir até a esquina, né, tem atividades básicas aí que você faz, né. Como você conversa e como quebra esses mitos, né, porque às vezes a pessoa fala assim: "Não, eu não consigo fazer isso, eu não Aham, vou", aham. porque sempre tem aquela palavrinha "não", Hum. né. Como que a gente tira esse "não" da nossa caminhada, e aí a gente pratica a caminhada efetivamente? Esse é um desafio que vale, sei lá, US$ 5 bilhões. Assim, desde quando eu comecei, eu vou falar assim, antes, e não estamos falando de muito antes não, vamos falar aí, não, vamos falar de muito antes, né, uns 15 anos, né. Há Aham, 15 anos aham. quando eu falo porque assim, vou até trazer esse marco temporal que você falou aí, há uns 15 anos, quando eu atendia lá no consultório, que chegava os idosos para poder atender, para poder ver a questão, às vezes, de fratura, osteoporose, demência, né, então essas questões do envelhecimento eram pessoas que chegavam acompanhadas dos familiares, do filho, né, com a esposa, um neto, então vinha os familiares. Então assim, aquela cheio de gente para poder acompanhar o pai que é idoso. Aí quando foi agora eu estava conversando, eu falo com as pessoas, eu falo: "Como mudou e mudou rápido". Agora, por exemplo, no ano passado, quando eu olhava assim, eu ia atender assim, ó, chegava lá o senhor, antes chegava 70 anos, chegava uma comunidade junto, coisa mais linda, porque é bom, né, ter rede de Aham, apoio, né. aham. Aí depois, quando vai passando o tempo, quando foi ano passado, começava a chegar os senhores lá e senhoras, com 70 anos, 75, 80 anos, sozinhos no consultório. "Ah, que eu vim consultar para saber o que mais eu posso fazer, como é que eu posso melhorar, que eu estou sentindo isso, estou com aquilo, aquilo outro", tá trazendo suas queixas. Mostra que a gente teve uma melhora na saúde Sim, do idoso, né, sim, assim, sim. é fato. Uhum. Mas a gente continua tendo esse desafio, como fazer as pessoas se movimentarem. Porque não está falando de ficar, né, a pretensão de ficar fortão, Uhum, marombado, uhum, né, cheio de gominho. uhum. Vou falar para você que todo mundo gostaria de ficar cheio de gominho e Lógico, marombado, lógico. em qualquer idade, né. Eu gostaria de ser Flavão, tiozão, saradão, mas não consigo chegar aos 50 anos, ter consciência disso, que é um desafio. E aí, como é que é esse desafio? É desafiador. E por quê? Teve uma época que eu ficava pensando assim: como é que eu faço as pessoas, isso na unidade, tanto no setor privado e na área pública, como é que eu faço as pessoas fazerem atividade para ter mobilidade, né, para ter funcionalidade, e isso ajuda a controlar a pressão, ajuda a controlar a diabetes, ajuda a controlar os quadros, né, de asma, quadros Uhum, uhum. respiratórios, eu falo, ajuda na memória. Então, assim, é um pacote completo, é um remédio fantástico. Né, então assim, como é que eu faço? Aí eu fui estudar, Marlene, eu estudei
de verdade, de tudo. Montamos um grupo, né? E vem aqueles grupos que faziam aqueles encontros, então a gente colocava aqueles encontros. Nossa, mas tinha gente. Tinha gente, eu ficava feliz com aquilo. E a gente conseguiu fazer algumas mudanças. Mas o que que eu fiz? Eu comecei a estudar as formas como a gente pode fazer essa abordagem, que não é fácil. Uhum. Aí fui estudar como é que a gente fala de uma forma mais leve, porque falar de atividade física, a pessoa já fala assim, já me deu preguiça. Ah, vai andar, caminhar, já me deu preguiça. Né? Porque o sofá, mesmo o velhinho, até o velhinho é gostoso, né? Você fica lá, uma delícia. E aí depois eu fui aprender, estudar oratória. Eu falei, eu vou trazer a oratória, como é que eu trago a oratória? E aí você precisa entender qual é o grupo também que você vai falar. Uhum. E aí depois eu fui ver assim, como é que, né, os políticos falam, porque eles conseguem, né, eles conseguem Sim. mobilizar muita gente, né, Uhum. numa causa comum. Aí fui também ver estudar também como é que os pastores falam, porque os pastores mobilizam, né, como é que os religiosos mobilizam Uhum. as pessoas, né, os padres, pastores, os religiosos. E aí tem que fazer um bem bolado para poder conseguir mobilizar. Ainda é um grande desafio, mas a gente tem conseguido resultados melhores, com uma linguagem cada vez melhor, com menos rigidez, porque era muito mais rígido falar de atividade física, né? Você tem que fazer, você tem que malhar, você tem que não sei o quê, tem que ser não sei quantos minutos, tem que orar aquela coisa toda. E hoje a gente fala, a cada 1 hora, levanta e caminha 6. Caminha, você não precisa Sim. fazer mais nada, caminha 6 minutos. Né? A cada 30 minutos pode caminhar 3. Sobe escada, desce escada e ganha mobilidade. A gente fala assim, não é para ganhar, não é para ficar marombado, é para ganhar mobilidade. Uhum. Faz uma musculação. Também não precisa fazer musculação todo dia, nem todos os dias da semana, faz 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não precisa ser exaustivo, faz 10, 15, 20 minutos o que você conseguir, que aí depois você vai vendo o resultado, que a gente vai trabalhando com resultado. Conforme vai melhorando o resultado, as pessoas vão ficando mais motivadas. E aí tem conseguido. Vou contar uma passagem bem rapidinha aqui, que eu falo que é uma das fantásticas sobre mobilidade. Uma senhora que eu acompanhava, ela lá no auge dos seus 80 anos, e eu falando para ela assim, mas a senhora acabou de voltar de uma internação, mais uma internação respiratória, e a senhora precisa fazer alguma coisa, está muito parada. Ela, não sei o quê. Falei, a senhora precisa fazer alguma coisa. A senhora vai começar a fazer atividade física, uma caminhadazinha, a senhora vai para academia, a senhora tem academia à disposição, então a senhora vai fazer. Aí ela, mas você tá muito braba, relação muito boa, anos né, Aham. acompanhando, né, relação muito boa. Você tá muito brabo comigo, eu vou lhe abandonar e tudo mais, aquela coisa toda divertidíssima. Passa um tempo, aí ela acompanhou, continuou acompanhando, aí ela voltou, ela falava assim, aí ela me mandava às vezes um vídeo, né? Tô aqui, sofrendo o que você falou para eu fazer. Aí eu falei: "Ótimo". Falei: "Pois sofra mais". E aí um dia ela chega no consultório, ela fala comigo assim: "Você não sabe o que aconteceu. Eu fui subir a escada da casa dela, 3 degraus, olha, quando eu cheguei no terceiro degrau, eu tropecei. E na hora que eu tropecei, eu caí, fui caindo da escada. Quando eu fui caindo da escada, eu fui me equilibrando, aí eu vi meu neto, eu segurei no meu neto. Tu acredita que eu não caí?" Aí eu falei: "É mesmo?" Ela falou assim: "Foi por conta da atividade física, porque me deu equilíbrio, Aham. me deu força, me deu estabilidade". E é isso que a gente quer, né, a gente quer funcionalidade. E essa funcionalidade, ela traz proteção. Ela Uhum. traz proteção que se você tropeça, você consegue não cair, ou você consegue se apoiar de uma forma melhor. Se você está na rua e escuta um carro que está apitando, você consegue dar uma corridinha para poder fugir daquele perigo. Né, se vem uma criança, alguma coisa que está também vindo ali, né, desapressada, alguma coisa, você consegue sair um cachorro, né, você consegue ter essa mobilidade, para ter essa funcionalidade, para conseguir fazer as coisas, carregar um saco de Uhum. de supermercado, né, uma bolsa de supermercado, né, fazer as coisas em casa, né, porque hoje a gente já não tem mais um idoso parado não, Não. não.